o depoimento especial é uma forma de fazer provas antecipadamente, ou seja, a criança ela é escutada com o objetivo de não revitimização uma única vez. Essa criança ou adolescente é colocado numa sala especial, onde fica um profissional, pode ser um psicólogo ou um assistente social, e ele tem um ponto, uma escuta. Na outra sala, na sala de audiência, fica o juiz, o promotor e os advogados. E eles, ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, eles fazem então o acompanhamento desse depoimento. O objetivo desse depoimento especial é que a prova seja coletada uma única vez, ou seja, a criança não passe por diversas vezes ter que contar a mesma história, uma história que já é muitas vezes triste e revitimizante, evitando então o sofrimento dessa criança ou adolescente. A ideia também do depoimento é que depois da narrativa livre, ou seja, que a criança conte espontaneamente o fato, o que aconteceu, os procuradores, o juiz, os assistentes técnicos possam fazer perguntas, então, o profissional ele vai filtrar essas perguntas, ou seja, ele vai adequar essas perguntas ao entendimento do depoente, da criança ou adolescente, e daí todas as dúvidas sanadas se faz a conclusão daquela prova, que fica gravada, registrada e vai ser usado como a única fonte no processo, a única fonte de prova no processo. Bom, muitas vezes, quando a gente está mesmo nomeados como assistentes técnicos, o que ocorre é que acabam não permitindo a nossa entrada. Isso chama atenção e é importante que nós saibamos que está na lei do depoimento especial que é permitida a entrada de assistentes técnicos. Então, nós temos a lei do depoimento especial, que caracteriza todos esses passos que eu falei de como o depoimento deve ocorrer, quem pode ou não estar na sala, e lá é claro dizendo que, além dos advogados, promotores e juiz, existe sim a possibilidade da participação dos assistentes técnicos. Nesse sentido, cabe ao advogado também ter esse conhecimento, né, da legislação para poder argumentar e insistir. Por quê? Porque sem a presença do assistente técnico, acaba, né, o advogado não tendo a condição necessária de fazer as perguntas adequadas. O advogado ele não tem que ter o conhecimento do desenvolvimento infantil, de diversos pontos que é o profissional da psicologia ou da psiquiatria ou assistente social que são capazes de fazer. Por isso é sim muito importante valorizar a presença do assistente técnico, até porque o depoimento especial ele vai ocorrer uma única vez. Então, se não houver naquele momento esse tipo de intervenção, é possível que depois não vá ter outra oportunidade. Nesse sentido, a presença do assistente técnico ela passa a ser fundamental. É importante também reforçar que o depoimento especial é um procedimento que requer treinamento do técnico, ou seja, ele precisa estar, né, fazendo o procedimento, a entrevista, seguindo um protocolo. Houve já muitos protocolos, né, que foram utilizados desde o início do depoimento especial, a lei é de 2019, então num primeiro momento a gente usava a entrevista cognitiva e o que está valendo agora é o protocolo brasileiro de entrevista forense. Esse protocolo, ele tem uma razão de ser, não é algo aleatório. Então foram feitas muitas pesquisas, muitos estudos para verificar qual é a melhor forma de inquirir uma criança ou um adolescente em relação também às suas fases de desenvolvimento. E existem 10 fases dentro do protocolo de entrevista brasileira forense. E dentro dessas fases, cada uma tem a sua razão. Então, seja o rapport, seja o vínculo. É muito importante também valorizar a questão do livre relato. Ou seja, a técnica utilizada é o livre relato, onde o técnico precisa se colocar numa forma não de inquisitor, de alguém que fica fazendo perguntas, mas que deixa a criança espontaneamente trazer acerca dos fatos. Vai ter um momento final, nas fases finais, onde, como eu disse anteriormente, vai ter um ponto, vai se abrir para a sala, né, de audiências e se vão fazer os questionamentos. Esses questionamentos também não são simplesmente traduzidos, ou seja, o psicólogo ou assistente social escuta e repassa a pergunta. Não é, eles são filtrados e é por isso a importância desse técnico estar muito bem treinado, muito bem capacitado. Isso inclusive está na lei, né, que os técnicos eles têm que passar por um forte treinamento para que não haja perguntas indutivas, para que não haja colocar palavras na boca da criança. Então os termos técnicos, a gente só pode falar uma coisa quando a gente é técnico no depoimento especial se a criança já verbalizou aquela palavra. Se aquela palavra nunca foi dita, nós não podemos trazer nenhuma informação. Então todo esse procedimento, né, de ser neutro, de ser o mais fiel possível, tem 3 bases aí, que é dar a credibilidade, a verossimilhança e a validade. Se o protocolo ele não for seguido rigidamente,
a gente pode não ter alguma dessas 3 características, esses pilares fundamentais, e o depoimento especial ser considerado, portanto, inválido ou anulado. E daí a gente tem um transtorno, porque aquilo que era para ser, né, a prova essencial do processo acaba vindo completamente contaminado e descaracterizado. Para que a gente possa saber isso, né, é preciso que tenha um assistente técnico, ou seja, dificilmente um advogado ou um operador do direito vai ter a capacidade de entender, porque não faz parte da sua área, né, entender quais são as questões técnicas que contaminam ou não o depoimento. Então, sempre pensando na questão da verossemelhança, ou seja, se aquilo é verídico, se tem características de verdade, porque nós temos a questão das falsas memórias, nós temos até os prejuízos da memória em si, porque a memória é algo que é muito frágil. Então, qualquer interferência faz com que a memória se modifique. A memória não é algo estanque, ela é plástica, ou seja, ela vai se modificando à medida que vão surgindo outras coisas, que vão surgindo outros, que eu vou narrando e daí alguém vai fazendo uma pergunta e eu vou mudando isso. Então, a gente tem que entender aí também essa função da memória. Então, em relação à veracidade, a credibilidade, ou seja, o quão crível é, o quanto é possível que aquela criança ou adolescente, daquilo que ele narrou, realmente tenha acontecido. Então, isso também é um ponto muito importante. E a validade é justamente isso. Se o protocolo ele foi estritamente seguido, como está na normativa, se cada uma das fases foi devidamente aprofundada, sem nenhum tipo de interrupção, ou seja, permitindo o livre relato da criança, sem nenhum tipo de interferência no sentido de colocar palavras que a criança não disse, de fazer perguntas indutivas que muitas vezes acontecem, ou então, né, de criar aí um cenário de pressão psicológica onde a criança tem uma deferência. O que é a deferência? A deferência é que quanto menor a criança ou adolescente, a gente tem uma pessoa, um adulto, que é um adulto de referência fazendo uma pergunta, ele tende a concordar com aquilo que esse adulto quer ouvir. Então, se eu disser para uma criança assim, olha, me conta que coisa horrível que te fizeram. Naturalmente, a criança vai querer me contar uma coisa horrível. Por quê? Porque eu já estou induzindo ela e ela vai partir da ideia de que esse adulto sabe mais do que eu, e uma vez sabendo mais do que eu tenho que concordar com ele. Logo, tem que ter acontecido uma coisa horrível comigo e agora eu vou narrar essa coisa horrível. Então, na dinâmica da relação, é fundamental que o técnico esteja muito preparado para ser efetivamente neutro e permitir esse viés. Por isso que existe o protocolo. O Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense é utilizado neste momento aqui no Brasil e ele tem que ser estritamente seguido sob pena de nulidade do depoimento especial. Embora na lei do depoimento especial não diga exatamente qual é o protocolo a ser seguido, ou seja, a lei ela simplesmente diz que o depoimento deve ser seguido por um protocolo. Existe a resolução 299 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que determina então que atualmente o protocolo a ser utilizado seja o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. É importante a gente falar, né, que isso é hoje, ou seja, sempre estão havendo pesquisas, então é um tema, né, que gera muita curiosidade, gera muita necessidade de estudo e pode ser que daqui a 2, 3 anos esse protocolo venha a ser substituído por um ainda mais moderno. Nós já estamos no 5º protocolo, então a gente veio crescendo e adaptando esses protocolos até chegar num ideal. Hoje, o melhor que nós temos no Brasil é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, mas é possível que daqui a 1, 2 anos, esperamos inclusive, que ele seja aprimorado e venham novas versões que têm que ser utilizadas para a prestação do depoimento. É muito comum, então, que nesses casos o advogado possa solicitar a presença de um assistente técnico, ou seja, um profissional que vai acompanhar esse depoimento, fazendo as observações técnicas, questionamentos, ou seja, os quesitos, e adequando o melhor nível de entendimento daquele procedimento ao depoimento e a forma que se precisa para a obtenção de provas mais adequadamente. Nós, da Vida Mental, trabalhamos com essa parte de assistência técnica, ou seja, fornecendo aos advogados, parceiros e solicitantes os requisitos e as informações necessárias para auxiliar na coleta de depoimento especial.